Então nós vamos dar prosseguimento à programação da manhã e nós vamos pensar nesta manhã sobre de volta aos princípios, né? Vai ser um painel, então vai ser uma oportunidade de quem estiver aqui à frente expor, né, os seus desafios em relação a essa volta, né, o retorno aos princípios bíblicos para a vida nossa como cristãos e como igreja. E vai ser uma oportunidade também dos irmãos fazerem suas perguntas, né? Então, ao longo desse painel, vocês poderão preparar as perguntas que vocês poderão fazer no próprio folhinha do caderno, com a sua caneta. E aí vai ter uma pessoa da recepção, vou pedir o apoio do pessoal da recepção, do pessoal do próprio apoio, né, para ter pelo menos um no corredor, né? E pastor Miguel, juntamente com o Bruno, vai estar aqui me ajudando a fazer aqui uma triagem das perguntas, porque algumas, né, vão dá para fazer uma síntese delas, e aí eles vão estar me ajudando, são perguntas similares, vão poder me ajudar, então, nos ajudar nesse trabalho, né? Então, me chamo Júlio, sou um dos pastores da Igreja Batista Emanuel. Gostaria de chamar aqui à frente para compor aqui o painel, né, de volta aos princípios, o pastor Fabrício, né, para poder compor, ele parece que está ainda se aproximando. O pastor Alberto, que é o pastor da nossa igreja, né, para poder ocupar aqui do meu lado esquerdo. O pastor Fabrício daqui a pouco vem para aqui. A missionária Kelma, que é missionária lá na tribo Maiuruna, né? Acho que eu acertei, né, Kelma? Maiuruna, né? Então, Kelma, que é missionária ali na Amazônia, na sua própria tribo, né, vai poder sentar bem aqui do meu lado direito. E o pastor Eliabe Queiroz, que é pastor da Primeira Igreja Batista em Camutanga, vai poder ficar aqui junto com a missionária Kelma, né? Nós estaremos, então, dando início a esse painel, um momento importante, né, um bate-papo, na verdade. Igreja Batista em Camutanga, tira esse primeiro, né, pastor Eliabe? Né? Então nós vamos dar início a esse momento tão importante, porque vai ser um bate-papo, na verdade, né? Eles vão poder descontraídamente aqui falar, né, de como tem sido o trabalho. E é importante porque nós temos a experiência, né, de uma missionária lá na Amazônia, numa tribo, né, Kelma, do pastor Eliabe ali na cidade do interior. Comumente, cidade do interior não tinham igrejas numerosas, e Eliabe tem feito um trabalho muito bacana ali. O pastor Fabrício como gerente de evangelismo da nossa junta de missões, né? E o pastor Alberto aqui como pastor da nossa igreja local e bem envolvido, né, com a denominação, tanto nacional como no nosso estado. Então, nós vamos orar. E gostaria de compartilhar com os irmãos nesse instante, se o pastor William Salgado está chegando daqui a pouco no aeroporto, pode ser que ele componha, né, esse painel daqui a pouco, vai nos dar esse privilégio, né? Ele que é pastor, um dos pastores da Primeira Igreja Batista em Campo Grande e é missionário voluntário da Junta de Missões Nacionais. Então nós vamos orar nesse instante e vamos colocar diante do Senhor a vida de uma família da igreja, né? O Marcos Ferraz, membro da nossa igreja. A mãe dele está se deslocando cerca de 7 horas de viagem do interior do Piauí até Teresina, e ela está com uma dor no peito, né? Então é motivo das nossas intercessões. Nós vamos então orar pela vida dela. O nome veio aqui, eu tentei falar com Sirlei, né, o próprio Marcos, o nome da mãe de Marcos, mas a gente vai orar por ela e vamos, né, ele está um pouco tenso ali, preocupado. Então não é à toa, nós vamos colocar diante do Senhor e orar por esse momento também pelo painel. Eu vou pedir ao pastor Alberto que esteja orando então. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua presença constante conosco, agradecemos por colocarmos-nos diante de ti em oração, em cada circunstância na vida. E nessa hora, Pai, nós te suplicamos pela mãe do irmão Marcos, que a tua mão seja sobre ela, guardando, protegendo e provendo na sua vida, nesta viagem que realiza e o seu quadro de saúde, que os teus anjos estejam ao redor dela e cuidando conforme a tua vontade. Agradecemos também por esse momento aqui de troca de experiências e suplicamos a direção do teu Espírito sobre tudo que será feito aqui nessa hora. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, para dar um pontapé inicial, né, aqui aos irmãos que estão aqui
nesse painel, né? Vou lançar apenas umas 2 perguntas. De volta aos princípios, né? Quais princípios? É bom a gente ter em memória esses princípios bíblicos, e quais têm sido assim, as maiores bênçãos e os maiores desafios em procurar ser uma igreja, ser cristão e ser igreja a partir de princípios bíblicos, né? Então fica aqui a pergunta para cada um, e eu vou pedir para o pastor Fabrício iniciar. Tem até um livro, né? Os 5 princípios de igreja multiplicadora. Ele vai poder então falar, né, desses princípios, vai poder falar de quais são os maiores desafios e as bênçãos que é caminhar e lutar, né, para ser igreja a partir dos princípios. Okay. Meus irmãos, nós temos buscado nesses anos ter uma reflexão muito simples, que é olhar para o Novo Testamento e enxergar aquilo que para eles era comum como igreja. E a gente, ao ler as Escrituras, notamos que pelo menos 5, poderíamos enumerar inúmeros outros, mas que de maneira tão simples eles vivenciavam. O primeiro deles, a oração. Foi a primeira ação da igreja, Atos 1,14. Nós temos todo o Novo Testamento recheado de experiências de oração. É interessante, quando os discípulos pedem algo a Jesus, eles não pediram para aprender a multiplicar pães e peixes, eles não pediram para fazer milagres, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Então, o primeiro princípio, esse princípio tão basilar da nossa vida cristã, é a oração. Segundo, nós chamamos de evangelização discipuladora, que é o discipulado. É não enxergar evangelismo e discipulado como 2 coisas separadas, mas Jesus nos mandou, a ordem dele a nós é: façam discípulos enquanto caminha, enquanto vocês andam. Não é algo que você vai para fazer, mas é enquanto você está indo, você faz. Agora, para que a igreja seja estabelecida, você precisa formar líderes. Então, na Bíblia nós temos ações, e durante todo o tempo o Senhor nos ensinando e mostrando a própria experiência de Jesus, ele formando essa liderança que foram os seus discípulos. E ele estabeleceu igrejas, ele plantou, as igrejas foram plantadas como comunidades locais, autônomas. Então nós temos a oração, o discipulado, que é a evangelização discipuladora, nós temos a formação de liderança, nós temos a plantação de igreja, que são princípios do Novo Testamento, e a compaixão e graça, ou seja, agir no meio da comunidade com o amor de Jesus. Não é falar apenas de amor, é ser o amor prático. E aí, o pastor Júlio perguntou assim: qual a nossa maior dificuldade em pensar sobre isso? Ao longo da nossa história, nós nos tornamos uma igreja onde nós fomos voltados para as nossas estruturas e para os nossos programas. Há alguma coisa de errado nisso? Não. O problema é quando nós nos tornamos apenas isso. Não tem nenhum problema, todos nós precisamos de atividades, de programas como igreja. O problema é quando tudo isso se torna o fim em si mesmo. E ao longo da história, as nossas organizações, os nossos programas, eles passaram a ter apenas fim em si mesmo. É a curva de ontem. Eles perderam a razão e a razão da sua existência. Vou só dar um exemplo simples. Com todas as suas reservas, vou até repetir essa expressão, com as suas reservas e muitos exemplos bem-sucedidos, mas eu pego uma organização como Embaixadores do Rei, o seu nome é um nome de DNA missionário, a sua formação parte de um DNA missionário, mas muitas embaixadas há anos não ganham um menino para Jesus. É a embaixada pela embaixada. Se é a embaixada pela embaixada, por isso que eu disse, com as suas exceções, nós perdemos a razão de existir. Então nós precisamos voltar aos princípios. Se eu tenho mulher cristã em missão, extraordinário. Mas quais foram as últimas mulheres que nós levamos a Cristo através dessa estrutura? Se a nossa estrutura não gera o princípio, não vive o princípio, ela vai ser apenas estrutura por estrutura. Por isso que nós não estamos falando de uma estrutura nova. A nossa estrutura é extraordinária. A grande questão é, ela só não pode ficar voltada para dentro. Nós somos os chamados para fora. Palavra agora. Creio que
A palavra do pastor Fabrício traduz, quando ele menciona os embaixadores do rei, eu creio que a gente pode se colocar nessa mesma posição, cada um de nós, e foi trazido ontem a estatística de que 7 em cada 10 cristãos nunca fizeram um discípulo, né? Nunca compartilharam com alguém a sua fé, e isso é algo que é alarmante, quando a gente olha para a igreja cristã primitiva e vê que a igreja cristã primitiva agia de tal maneira que dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos, né? E o que é que nos falta? E eu creio que uma das coisas da igreja multiplicadora é a ênfase na intencionalidade. É a gente cultivar uma amizade com a intenção de fazer com que, através daquela amizade, nós estejamos cumprindo com a ordem de Jesus de fazer discípulos. A nossa aproximação ser intencional, não que a amizade esteja sendo apenas de fachada, mas uma amizade verdadeira, acho que o princípio da amizade verdadeira é o bem do outro. E qual é o maior bem que a gente pode fazer para o outro? É aquele bem que é eterno, que tem resultado de eternidade. E então, ao nos aproximarmos intencionalmente, é porque nós temos a intenção de fazer aquilo que seja o melhor para a vida do outro. E se formos bons amigos, se cultivarmos uma amizade com alegria, com relacionamento, e depois, quando terminar a vida, a gente vai para um destino, e aquela pessoa vai para outro destino, e aí, às vezes eu tenho comentado na igreja, aquele hino do cantor cristão, que diz: não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo, deixas que no juízo ele venha a dizer: a mim nunca falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Eu vou mais uma vez lembrar, quem quiser fazer sua pergunta, né, para utilizar o caderno, a folhinha do caderno, a caneta, né, e o pessoal da recepção está ali preparado para poder trazer até aqui ao pastor Miguel, ao Bruno, para poder fazer a leitura ali, né, para nós, tá certo? Vou passar então para a Kelma, né, mesma pergunta, né, os desafios e as bênçãos, trabalhar os princípios bíblicos, né, de ser igreja ali na tribo dos Maiurunas, né? Bom dia, irmãos. Quando a primeira vez que a gente teve um estudo sobre igreja multiplicadora, para a gente como missionário é algo muito interessante, porque quando se tem palestras que falam a respeito de princípios bíblicos, não é algo que nos enche os olhos mesmo. E eu acredito que todos nós, tudo que a gente já ouviu aqui nesse pouco tempo, eu creio que enche o nosso coração de também fazer parte disso, não é? Mas tem uma grande diferença entre você ouvir e você ouvir testemunhos de que isso realmente dá certo, porque são princípios bíblicos, não é? São princípios que nós vemos que a igreja primitiva vivia tudo isso e como isso deu certo, né? Como a partir de todos esses 5 princípios bíblicos, como a igreja cresceu e como muitas pessoas foram alcançadas através disso, porque eles viviam isso. E quando você ouve e você experimenta disso, e você vive isso no seu dia a dia, isso é muito bom. E para mim, como missionário, quando eu ouvi isso, quando a gente recebeu todos esses ensinamentos, e quando você coloca isso em prática no seu dia a dia e no seu trabalho, é uma experiência muito boa mesmo. Porque a partir de todos esses princípios, e quando você vive isso te faz relembrar, experimentar talvez o mesmo sentimento que aqueles cristãos da igreja em Atos compartilhavam, né? São princípios que ao longo do tempo eu acredito que a igreja foi se esquecendo disso, não é?
A igreja foi se esquecendo do que ela é e da missão que ela tem aqui. E quando você faz parte disso, quando você estuda isso, lê a respeito disso, lê livros, ouve experiências, mas antes de mais nada você coloca isso em prática. E para mim, que eu tenho vivido isso, que eu tenho visto isso é muito bom. Saber que através da oração, do relacionamento discipulador, da formação de liderança, não é? Isso tem sido muito relevante mesmo no campo onde eu trabalho, porque é algo que eu ouvi na prática, mas é algo que eu tenho experimentado também. E realmente, a oração ela é um princípio fundamental para a plantação de uma igreja, para a formação de uma liderança, mas antes de mais nada, como o pastor Alberto falou, nós precisamos ser cristãos intencionados, viver com uma intencionalidade em tudo, não é? Porque nós temos uma missão e tudo que a gente fizer, todas as nossas amizades, enfim, tudo isso precisa estar voltado na intenção de compartilhar Cristo com essas pessoas. E realmente esses princípios, primeiramente que são bíblicos, e tudo que é bíblico é bom, não é? E tudo que é bíblico, quando você consegue viver isso rendem frutos. Eu digo isso não como uma pessoa que não tem vivido isso, mas eu tenho vivido isso no meu campo, onde eu trabalho no Amazonas, e eu tenho visto que Deus tem feito grandes coisas a partir disso, porque isso parte do Senhor, não é? Então, eu acredito que é isso. Kelma, fale um pouquinho dessa experiência lá na tribo, né, na comunidade, esses princípios, né, como estão sendo vividos. Sobre os princípios, realmente os princípios são bíblicos, tudo que é bíblico é bom. E eu, como missionária e como missionária que tem treinado uma liderança, uma das coisas que eu tenho conseguido transmitir isso é o princípio de oração, né? Porque sem oração eu creio que não tem como nada acontecer. E realmente a oração é um princípio bíblico. E se a gente não vive a oração, todo o ensinamento que a gente passa a respeito disso é em vão, né? Porque você não pode ensinar aquilo que você não vive. As pessoas, antes de mais nada, antes de a gente falar e mostrar na Bíblia exemplos de pessoas que oraram, o próprio Jesus era um cara que orava muito. E além de tudo isso, se você não consegue demonstrar isso na sua vida, todo o seu ensinamento é irrelevante. E graças a Deus, tudo que eu tenho ensinado aos meus discípulos, isso tem dado muito certo. Porque eles também têm aprendido que a oração é essencial para a vida de qualquer cristão. É essencial, é importante para o crescimento da igreja, para o crescimento espiritual de qualquer pessoa. Porque é através da oração que você tem intimidade com Deus. E a partir disso que Deus começa a lhe mostrar qual a vontade dele. E um dos que me chamou mais a atenção desses princípios bíblicos é o relacionamento discipulador. Né? De você ter a intenção de se aproximar de alguém, não porque você talvez queira saber da vida dela. Isso é importante, né? Você saber o que as pessoas passam, as pessoas que estão próximas a você estão passando, para assim você ajudar essa pessoa. Só que, como eu já falei, nós precisamos estar sempre com a intencionalidade de falar de Cristo para essas pessoas. E a formação de liderança é algo que eu tenho experimentado também, porque eu tenho feito isso. Isso tem sido exercido na comunidade onde eu trabalho, porque eu entendo que se a gente não formar líderes, não é? E se um dia Deus me chamar de lá onde eu estou trabalhando, quem vai ficar na frente desse trabalho? Né? Todo o esforço que eu tive em plantar aquela igreja, em ter essa intencionalidade em se aproximar das pessoas, e se não tiver uma liderança formada, para que depois que eu saia, esse trabalho continue rendendo frutos, não é? E isso tem sido todo o meu papel lá, viver com a intencionalidade, mostrar para essa igreja que precisa ser uma igreja de oração, mas antes de mais nada, formar uma liderança que continue fazendo o trabalho que ela precisa fazer. Ok, Kelma. Pastor Eliabe, com a palavra. Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz. Deixa eu abrir um parênteses aqui e primeiro dizer uma coisa: o que é que eu estou fazendo aqui, viu? Eu olho para gigantes como o pastor Alberto, o pastor Fabrício. Quem conhece um pouco da história da Kelma, é uma história que a gente
lê, escuta, a gente já se emociona, já chora. E o que é que está fazendo um matuto lá de Camutanga? E eu estou falando matuto na parte literal da palavra meu, que eu sou da zona da mata, então eu sou matuto, não é? O que é que está fazendo um matuto numa cidade lá de 9.000 habitantes, no meio desses gigantes aqui, falando, né, para vocês aqui da capital, né, fazendo para esse povo sabido, esse povo que sabe tudo. Mas quantos aqui é do interior? Mas que mora no interior, não só mas que está no interior, que é a igreja do interior. Pois bem, eu não quero só falar ao pessoal da igreja do interior, mas também a capital, isso acontece também às vezes no bairro. Mas viver os princípios, primeiro é aquilo que já foi dito aqui, é você voltar, fazer a igreja voltar à palavra de Deus. Às vezes nós oramos, às vezes nós temos a intenção de termos a formação de liderança nas nossas igrejas, plantar igreja através de congregações, compaixão e graça, né? Então tudo isso, esse discipulado, né? Isso é muito importante. Eita, chegou aí o pastor William. Então tudo isso é muito importante, mas muitas vezes nós temos participado de alguns seminários, principalmente lá no interior. Eu não tenho ido lá para as capitais da vida, e na maioria das igrejas que nós chegamos lá, nós sempre fazemos a primeira pergunta: a igreja aqui é uma igreja multiplicadora? Por exemplo, é uma igreja que está vendo as coisas acontecer, né, lá na nossa igreja, então são também igrejas vizinhas. E aí eu faço a pergunta: essa igreja aqui é uma igreja multiplicadora? Aí todo mundo fica lá caladinho. Aí eu digo assim: essa igreja aqui ora? Aí todo mundo: essa igreja aqui tem formação de líderes, não é? Através de escola bíblica, através dos vários instrumentos que nós temos. Essa igreja aqui é uma igreja que evangeliza. Essa igreja aqui é uma igreja que faz a compaixão e graça. Essa igreja aqui tem plantado os novos trabalhos. Aí todo mundo, em cada ponto, levanta a mão. Então eu digo: essa igreja aqui é uma igreja multiplicadora. O que é que está faltando? Aquilo que a Kelma e o pastor Fabrício, né, e o pastor Alberto já falou: a intenção. Então, viver os princípios, meus amados irmãos bíblicos, de modo intencional. Então esse é o caminho que nós precisamos ter. E na nossa realidade lá do interior, eu sou de uma cidade de 9.000 habitantes. A nossa igreja, ela está beirando aí os 500 membros. Pastor William já esteve lá em Camutanga, não é? Abração. E num dos nossos congressos. Então é uma igreja que tem sido, pela graça, pela misericórdia do Senhor, uma igreja relevante. Nós temos mais de 30 PGMs. O nosso objetivo é ter um PGM em cada rua da cidade. E quando a gente começou a trabalhar, pastor da nossa congregação, pastor Fábio, ele começou primeiro do que nós, depois nós também assumimos. Eu vou estar contando um pouquinho dessa história hoje à noite aqui no nosso testemunho, por isso eu não vou falar muito desse início. Mas quando a gente começou esse trabalho, uma coisa que a gente começou, e no interior isso é muito forte, na capital acontece, mas muito maior no interior, é a questão de todo mundo, até a Kelma já falou um pouquinho disso, todo mundo conhece a vida de todo mundo, e todo mundo fofoca de todo mundo. Isso é ruim? É péssimo, a fofoca. Mas a gente pode pegar essa questão de um conhecer a vida do outro e transformar isso em quê? No princípio da palavra de Deus. Então, se eu conheço mais a pessoa de perto, se eu conheço a história da família daquela pessoa, se eu conheço os problemas, as dificuldades, então eu tenho o quê? Eu tenho mais propriedade para aplicar a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus naquelas vidas. Então você tem muito mais facilidade, através do relacionamento discipulador, em que você conhece a pessoa, você tem essa intencionalidade de chegar ao coração das pessoas. Então às vezes na capital é difícil, porque as pessoas moram enclausuradas, cada um no seu prédio ou no seu condomínio, o contato com os vizinhos são difíceis, e lá no interior não, a gente tem mais essa facilidade. Então hoje a gente tem vivido esses princípios da palavra de Deus, e o nosso grande objetivo é transformar uma igreja que estava acostumada a ser uma igreja de programas, em ser uma igreja principalmente relacional. Essa é a grande luta, e não é uma luta que a gente consegue do dia para a noite, é uma batalha, e Deus tem dado graça, e esperamos que Deus nos dê graça cada dia mais. Ok, pastor Eliabe, nós temos agora o pastor William Salgado, chegou aqui entre nós, né, chegou há pouco tempo, né, no Recife, e a pergunta que nós lançamos aqui: quais são as bênçãos e os desafios de trabalhar
igreja a partir dos princípios bíblicos, né? Então o pastor vai poder compartilhar a experiência lá na primeira igreja batista de Campo Grande e na Junta de Missões Nacionais, né? Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, meu querido. Isso. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Meu sonho está aqui nesta manhã. Não vi a hora de chegar aqui, viu, pastor Alberto? E ouvindo a palavra do pastor Eliab, você quer conhecer uma igreja multiplicadora, vai lá em Camutanga City, irmão. Quantos quilômetros aqui lá, pastorzão? 120. 120 quilômetros. Pô, vale a pena. Fui impactado lá nessa igreja, numa cidade, uma metrópole, né? Acho que depois de Recife é a segunda cidade aqui do Nordeste. E uma honra muito grande. Nós trabalhamos com pequenos grupos, começamos a trabalhar com pequenos grupos em 1999. Foi quando nós começamos a trabalhar com discipulado e pequenos grupos. E caminhamos ao longo desses anos. E aproximadamente há uns 3, 4 anos atrás que nós começamos a caminhar mais de perto com a igreja multiplicadora, fazermos as adaptações do que era a igreja multiplicadora para a realidade que a gente já vivia. E eu vejo assim que o maior gargalo que nós enfrentamos lá na nossa igreja hoje é formação de liderança. Todos os líderes que já estão nos pequenos grupos, nos relacionamentos discipuladores, eles já estão. Então nós precisamos transformar novos membros em novos líderes. Esse é o nosso grande desafio. E nós temos trabalhado muito com a Escola Bíblica Discipuladora, que nós chamamos lá já há muitos anos a nossa igreja Escola do Discípulo, uma parceria da Escola do Discípulo. E a melhor maneira que nós temos entendido de formar líderes é o relacionamento discipulador. O relacionamento discipulador é a melhor ferramenta para você formar líderes. Nós como somos uma igreja histórica, nós queríamos às vezes multiplicar um PGM, já tínhamos o líder na prateleira. Hoje não existe mais. Se você quiser multiplicar um PGM hoje, você precisa fabricar o líder. Então esse é um grande desafio, que chega uma hora, pastores e líderes, que os líderes que já foram fabricados na igreja, eles já estão no processo. E aí quando nós formamos o protótipo, nós muitas vezes não temos essa preocupação de fazer novos líderes no protótipo, porque os líderes do protótipo já estão ali. Então agora nós temos trabalhado orientando os pastores que ao fazerem um protótipo, não faça apenas protótipos com pessoas só da igreja, mas levar os membros através do protótipo a gerar liderança no próprio protótipo para ensinar as pessoas a formarem líderes. Esse é o grande gargalo. E quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus ele fazendo 3 coisas na formação de liderança. A primeira atitude de Jesus, ele envisionava, que é o envisionar. Quando ele chama Pedro e fala assim: Pedro, a partir de hoje você será um pescador de homens. Ele estava envisionando Pedro. No processo da caminhada ele começa a empoderar os seus discípulos. E em terceiro ele envia. E esse é o segredo para nós formarmos líderes num processo contínuo. Nós precisamos envisionar nossos líderes, nós precisamos empoderá-los, ensiná-los a ter vida com Deus, darmos treinamento, darmos ferramentas para eles e também enviá-los, abrir as portas. Então nós, como os pastores, muitas vezes temos membros da nossa igreja que estão envisionados, que estão empoderados, mas as portas ainda estão fechadas. Então nós precisamos trabalhar isso num processo contínuo, irmãos, envisionar constantemente. Esse congresso aqui, eu creio que é um congresso de envisionamento, é um congresso de empoderamento, mas nós precisamos abrir as portas dos nossos membros. E eu creio, irmãos, que nós, no Brasil, nós vamos passar por um grande avivamento, uma grande colheita. E eu vejo que um congresso como esse aqui é o despertamento do Senhor para preparar os ceifeiros, para preparar os trabalhadores para essa grande colheita. Nós vamos precisar de muitos trabalhadores para alcançar esse Brasil para Jesus. E o nosso sonho é que o Brasil se renda, que o estado de Pernambuco se renda ao Senhor Jesus, para que as igrejas sejam igrejas fortes, relevantes, e para que possamos ganhar essas pessoas, mas cuidar muito bem delas também. E assim, de uma forma geral, é isso que nós temos vivido. Nós temos lá na nossa igreja aproximadamente uns 330 pequenos grupos hoje. Nosso maior desafio
é fazer da evangelização discipuladora algo assim, como um processo natural, porque os outros princípios a igreja vive assim com bastante frequência, mas a evangelização discipuladora é algo assim que a gente precisa transformar isso em prática do dia a dia da vida das pessoas. Ok, pastor William, obrigado. Eu estou aqui com 3 perguntas, elas têm a ver uma com a outra, né? Umas com as outras, e aí fica à vontade quem desejar contribuir. Como uma igreja que vive no saudosismo pode voltar-se para os princípios, né? O que fazer quando uma igreja batista e sua liderança não permite que seja implementada um PGM na igreja? E aí, terceiro, né, já caminha para as estratégias aqui. Quais estratégias podem e devem ser adotadas para alcançarmos o foco de igreja multiplicadora? O que fazer quando o foco não está sendo alcançado e a multiplicação não acontece? Essas perguntas são a cara do Fabrício. Eu fiquei imaginando quem é que ia querer pegar esse negócio, né? A primeira é como uma igreja que vive no saudosismo pode voltar a esses princípios? Escrituras, palavra, palavra, palavra. Rapidamente, quando o nosso pastor começou a nos ensinar isso em 2002, ele passou um ano pregando sobre mutualidade e as casas. Amor uns aos outros, cuidar uns dos outros, confessar as vossas culpas uns aos outros, honrar uns aos outros. Foram os 28 mandamentos recíprocos, domingo a domingo, e depois ele começou. Jesus curou nas casas, ensinou nas casas, foi passo a passo. Final do ano a gente já sabia o sermão do domingo seguinte. Mas no final ele disse assim: nós precisamos voltar para as casas. Nós precisamos voltar a nos relacionar. Ou seja, são as escrituras. Se nós não voltarmos para a palavra, o ensino sistemático da Bíblia, compreendendo o valor disso, nós vamos apenas implementar estrutura. Então, essa é a primeira resposta. Voltar para as escrituras, o ensino da Bíblia, à luz desse relacionamento de Jesus. A segunda? Quando uma igreja batista dificulta, né, na sua liderança, a implementação dos PGMs, né? Todo o processo não é implementar PGM. A primeira coisa que precisa ficar bem claro é isso. PGM é apenas uma ferramenta e ela é estrutura. A estratégia não é o PGM. A estratégia é você. Guarda isso. A estratégia de Deus é gente. Vou repetir. A estratégia de Deus é gente. Ele quer nos usar. Só que a gente acha que o pequeno grupo é a estratégia. Não, o pequeno grupo é a estrutura, que vai responder a nós como pessoas. Agora, tudo começa com o pastor. Se o seu pastor titular não quer, não entende isso, ore por ele, ame ele de todo o coração, dê um livro para ele de presente, manda ele lá para a conferência nacional, dá um presente para ele. Não tem como começar isso de outra forma. Isso precisa começar pelo próprio pastor. O pastor gostou demais, mas vou pedir um seminarista para cuidar. Então você não gostou, porque se você gostasse, você não deixava que ninguém cuidasse. Guarda isso. Aquilo que é prioridade para nós, vai ser para nós. Então, aquilo que é prioridade, eu vou trazer para ocupar a minha agenda, para ser a minha preferência. Então, ore pelo seu pastor, não desafie ele também, veio no congresso, aí voltar agora, não. Abençoe a vida dele, no sentido de estar perto, de motivá-lo e assim por diante, ok? Mas se ele não se envolver, é muito difícil isso começar sem o envolvimento do pastor titular. Na verdade, foram 2 perguntas, né, numa só na terceira. E quando a multiplicação não é alcançada? Está difícil multiplicar, né? Acho que Fabrício, pastor Fabrício, só antes de passar para o pastor William, que vai falar de multiplicação, um exemplo muito claro dessa segunda pergunta é lá na nossa igreja. Nós somos uma igreja de 57 anos, né? Completamos agora em 1º de maio. E quando lá em 2014 foi lançado oficialmente Igreja Multiplicadora lá em João Pessoa, e na época, nosso seminarista, não, já era pastor Fábio, quando ele começou essa visão, eu como pastor presidente, pastor titular, eu disse, não, isso vai ser muito bom para a tua congregação que está começando, então vá lá. E aí algumas pessoas da igreja começaram a se envolver, tem até um dos líderes aqui, né, um casal de líderes aqui, Hildo e Valdiane, estão aqui conosco. E aí eles começaram a se envolver, e aí eu disse assim, olha, Fábio, vamos fazer o seguinte,
você coordena tudo aí, né? Você faz esse negócio acontecer na igreja. E nunca funcionou. A partir do momento que Deus trabalhou no nosso coração, a partir do momento que a gente começou de fato a ter esse envolvimento com o pastor titular, não é que o pastor titular seja isso ou aquilo, não, mas é porque Deus trabalha dessa forma, né? Deus trabalha com esse caminho. Então, a partir do momento que houve o envolvimento da nossa parte, na visão, então isso transformou a igreja de um modo tremendo, né? O envolvimento foi total. Pessoas que jamais se envolveria, quando viu o pastor, é o pastor, né? Eu tenho um irmão, está gravando não, né? Mas se ele estiver assistindo, tudo bem. Eu tenho um irmão que ele é muito trancado, é diácono lá da nossa igreja, mas ele é extremamente trancado. Um dia desse ele veio falar comigo, disse: rapaz, esse negócio da gente tá mandando os irmãos se levantar para abraçar um ao outro, isso é muito chato. Eu não gosto desse negócio não. Eu disse: mas rapaz, nós somos uma igreja relacional, mas eu não gosto não. Você então pronto, você fica sentadinho e os outros abraçam. Então, hoje ele é um líder de um PGM, né? Tem trabalhado com gente, tem trabalhado. Então, quando o pastor titular de fato assume essa posição e assume a visão, pode ter certeza, meu irmão, vai ser uma outra proporção na sua igreja. Então, irmãos, a multiplicação é o sonho, né? Quando você começa um PGM, todo mundo quer multiplicar. É igual criança. Quando nasce, quando a criança chega em casa pequenininha, você não vê a hora dela crescer. Ninguém quer ficar com aquele bebê, por mais que é gostoso, bebezinho, todo mundo quer que o bebê cresça. Então, quando você começa um PGM, todo mundo quer multiplicar. Isso é um sonho. Só que eu aprendi, né, nessa caminhada, e o pastor Fabrício tem um sermão que a gente compartilha e pregamos juntos, que multiplicação é milagre. Quem dá a multiplicação é o Senhor. Um planta, outro rega, mas o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que dá a multiplicação. Então, multiplicação é milagre. Para que quando o milagre da multiplicação aconteça, toda a honra seja dada ao Senhor. Porque às vezes a gente fala assim: não, foi pela minha força, foi pelas minhas estratégias. Não, meu irmão, no dia da multiplicação nós precisamos render ao Senhor toda a glória, porque é Ele que multiplica, para que Ele seja engrandecido. A festa de multiplicação é uma festa a Jesus, de agradecimento pela multiplicação. Mas tem alguns pontos que nós precisamos observar, que por que os PGMs muitas vezes não se multiplicam. E um dos fatores é aquilo que o pastor Eliabe acabou de comentar: falta relacionamento, falta vida fora da reunião. Então nós entendemos que um PGM, a reunião representa de 30% a 40% de todo o tempo investido num PGM. Se você só vive de reunião, então você vai ter mais dificuldade para fazer a multiplicação. Esse é um ponto. Segundo ponto, vida de oração do líder. O líder está orando. O pastor Dave Earley tem uma estatística no livro dele, Joel Kominski também cita sobre isso, que líderes que oram mais de 1h, 1h30 por dia, multiplicam seus PGMs 2 vezes mais que as outras pessoas. Então a multiplicação está intimamente atrelada com a vida de oração do líder, dos líderes em treinamento e das pessoas. Esse é o segundo fator. Um outro fator muito importante é a formação de líderes em treinamento. Porque às vezes você tem um PGM enorme, mas se você não preparou o líder em treinamento, você não vai conseguir fazer essa multiplicação. Então, quando a gente observa assim: meu PGM não está multiplicando, nós precisamos ser cirúrgicos. Nós precisamos, como médico que vai fazer exame de sangue, ir para dentro daquele PGM e identificar. Mas geralmente, irmãos, esses 3, 4 fatores, eles são aqueles que você encontra com mais facilidade naqueles PGMs não estão se multiplicando. Primeiro, é a questão de vida relacional. Segundo, a questão da formação de liderança, da vida de oração e também de você estar envisionando o PGM. No primeiro dia que o PGM começa, você já precisa falar para os irmãos: irmãos, nós estamos aqui para ganhar pessoas para o Senhor Jesus e para multiplicar, para que cada rua da nossa cidade, para cada bairro da nossa cidade, venha ter um PGM. Então as pessoas já começam o PGM sabendo que vão multiplicar, porque às vezes fica gostoso demais aquela relação e se perde a visão do processo. Então a visão, ela precisa ser lembrada toda a reunião do PGM, lembrar os irmãos do porquê que nós estamos ali. Então geralmente, irmãos, os motivos principais de um PGM não estar multiplicando são esses, mas tem alguns motivos esporádicos, como pecado, fofoca, aquilo que o pastor Eliabe disse. Um PGM que a gente mandava muitas pessoas para lá, uma história interessante. Tinha uma irmã nesse PGM que tinha um ciúme doentinho do marido.
Então, chegava mulheres novas, pessoas novas naquele PGM, ela arranjava um jeito de afastar as pessoas, porque ela tinha uns ciúmes. Então, nós precisamos descobrir a doença, porque uma criança saudável, ela cresce naturalmente. Um PGM saudável, ele vai crescer e se multiplicar naturalmente. Então, temos que identificar por quê. O que está levando essa doença nesse processo? E aí é muito importante a supervisão, estar acompanhando e vendo por que esse PGM não está crescendo. E só reforçando aquilo que eu disse anteriormente, a melhor maneira de você formar líderes em treinamento é através do relacionamento discipulador. Então, está acontecendo um relacionamento discipulador dentro do PGM? Então, são esses alguns elementos. Irmãos, e nós como líderes, supervisores, pastores que estamos aqui, precisamos identificar isso rapidamente, porque um líder que não multiplica durante muito tempo, ele se frustra e fala, isso não serve mais para mim. E aí é triste, você perde um líder tremendo por falta de uma capacitação, de orientação, que ele poderia ser ali um grande líder por muitos anos. E eu tenho percebido que líderes que se frustram, que não multiplicam PGM, ele acaba às vezes até saindo da igreja, porque ele fica envergonhado. Puxa, está todo mundo multiplicando, o pastor Fabrício está multiplicando, o pastor Eliabe já tem 30 PGMs, eu não consigo multiplicar o meu. Então nós precisamos nos aproximar desses irmãos, encorajá-los, motivá-los, às vezes dar um novo treinamento, às vezes inserir ele no novo PGM, mas não deixar aquele fogo, aquela paixão que aquele irmão tinha na liderança se apagar, porque ele é precioso. Então nós valorizamos tanto quem multiplica, pastor Alberto, como também quem não multiplica. No final do ano nós glorificamos a Deus por aqueles que multiplicaram, e aqueles que não multiplicaram, nós agradecemos porque você não desistiu, porque você está firme, porque você não desistiu das pessoas. Então, mas sempre entendendo que a multiplicação é milagre. A gente pode fazer a nossa parte, mas quem dá a multiplicação é o Senhor. Eu estou aqui com duas perguntas, vou fazer as duas aqui próximas, né? Em um contexto de mercado de marketing multinível, corremos o risco de fazer os PGMs o fim em si mesmos? Sairmos da estrutura para a estrutura para o PGM, ou seja, da outra estrutura para a estrutura de PGM, né? E quais as principais dificuldades para uma igreja multiplicadora e os desafios para a formação de líderes? Vem falando, mas pode tecer mais comentários, né? Mas o perigo do PGM ser um fim em si mesmo. Com certeza, com certeza. Por isso que o pastor Fabrício falou com propriedade que a visão da igreja multiplicadora não é PGM, irmãos. Nós entendemos que o PGM é uma ferramenta fundamental, um ninho de amor, para que nós possamos trazer os nossos discípulos, as pessoas que nós ganhamos para Jesus, para que eles possam se integrar à igreja, conhecer mais da palavra. Mas se nós transformarmos o PGM em um fim em si mesmo, a gente corre um sério risco de transformar em algo assim. A segunda pergunta qual que era, meu querido? Todas as vezes que eu gosto muito dessa pergunta sobre marketing multinível, é porque ao contrário de olhar para uma estrutura de marketing multinível, vamos olhar para Josué, para Moisés e Jetro. Vamos para Êxodo capítulo 18. Quando Jetro aconselha Moisés que ele deveria ter líderes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 e sobre 10. Não se falava em marketing multinível nessa época, ou se falava? Acho que eles aprenderam com Moisés. Só que eles distorceram o princípio de Moisés. Então o que nós precisamos é entender que quando nós... E é fantástico isso, irmãos. Todas as vezes que os pesquisadores falam sobre uma descoberta, olha direitinho na Bíblia que você vai ver isso lá. É por isso que Salomão diz assim, não tem nada novo debaixo do céu. Então, nosso medo maior não é esse processo de marketing multinível, não é isso não. A gente precisa muito bem entender que pequeno grupo não é isso. Agora, precisa ter gestão, precisa ter relacionamento, precisa ter acompanhamento, como qualquer outra área da igreja precisa ter. E não é essa pressão, como o pastor William disse, porque tem alguns movimentos, aí eu digo movimentos, que a ênfase maior é o grupo pequeno e a multiplicação, a qualquer custo. Não é isso, igreja multiplicadora. Vou repetir. Isso é doença. E isso multiplica gente doente se for dessa forma. Sabe por quê?
aquilo que é saudável você não precisa forçar para multiplicar. Eu tenho um filho que vai fazer 4 anos. Eu não preciso dizer para ele todos os dias: João Rafael, você tem que crescer. Não, ele é saudável. Ele está crescendo naturalmente. Se eu preciso dizer que todo dia ele tem que crescer e dar remédio para ele crescer, ele está doente. Se eu preciso botar carbureto para adiantar o processo, eu me perdi no processo. Isso não é igreja multiplicadora. Vou repetir de novo. Isso não é igreja multiplicadora. Apenas complementando na questão do marketing multinível, talvez uma diferença seja que nesse marketing a multiplicação ela é centralizadora. Você multiplica para que você tenha mais. E creio que na multiplicação que o Novo Testamento nos apresenta, é aquela multiplicação que a gente vai no sentido contrário. É justamente você entendendo que a ação é de Deus e Deus vai utilizar aquelas pessoas. Claro, a gente mantém o acompanhamento, a gente quer não deixar que as coisas possam fugir de rumo, mas há uma delegação de competência de tal maneira que essa multiplicação, ao invés de atrair para si, mas ela impulsiona na direção contrária. Então, o objetivo final no marketing multinível é a pessoa que está no topo da pirâmide que vai ganhar mais dinheiro, né? Pelo menos essa é a intenção, se o marketing não fosse uma mentira. Como é? No pequeno grupo eu diminuo para que ele cresça. Pois é, exatamente. Então, agora, na multiplicação, você pulveriza essa atenção. Quem vai à frente agora são os líderes que vão formando novos líderes e o sentido é o inverso. Júlio, Ok, Júlio, só... Pastor Eliabe, pode falar. Acho que Júlio lembra, nós participamos de um seminário em uma igreja, não vou dizer nem um estado, mas eu estava junto com o Júlio. E uma irmã, lá atrás, chegou nessa hora das perguntas, e uma irmã levantou e disse assim: olha, vou usar as palavras dela, desde que esse negócio de pequeno grupo, de célula entrou aqui na igreja, eu só vejo disputa, eu só vejo briga, cada um querendo, Júlio lembra disso, né? Lembrou, né? Cada um quer ser melhor do que o outro, e está aí as células brigando com os ministérios, e a gente, hoje eu não posso ir para a célula porque eu tenho um ministério, isso, aquilo, tudo. Aí eu pego a palavra do pastor Fabrício: não entenderam nada do que é a igreja multiplicadora. Então isso não é igreja multiplicadora. Eu estar lutando para eu ser o case de sucesso e ser melhor do que os outros líderes. Não, igreja multiplicadora é para a glória de Deus. Igreja multiplicadora é quando eu me relaciono com as pessoas para levar as pessoas para Jesus. E igreja multiplicadora é quando a gente caminha juntos, para que a glória de Deus possa brilhar e o reino de Deus é que possa crescer. Então não tem como ter disputa no negócio desse. Quando a visão é de Deus, não tem disputa. Ok, vem daquelas perguntas bem difíceis agora, né? Aquelas que passam para o pastor Fabrício, então para o William, né? Para a banda de lá. A banda de cá, né? O que é um PGM e como ele funciona? Pode parecer, né, uma pergunta simples, né, mas ela é importante, né? Eu gostaria de passar a vez, e eu queria que a Kelma falasse sobre isso. O que ela faz lá no PGM dela e como funciona lá na comunidade que ela está. Porque nós estamos falando de princípio, e às vezes pensa, mas deixa a Kelma responder essa, pode ser? Ela e o Eliabe, para eles falarem como é isso no contexto deles. Porque eles são mestres, eles vão poder falar isso agora. Como tem sido isso lá no contexto deles, ok? Que isso, hein, pastor? Mas, enfim. E realmente, a gente tem lá o que é um PGM, não é? Só que, antes de mais nada, a gente precisa colocar em prática, né, tudo que a gente tem ouvido. E PGM é um grupo de pessoas que se reúnem com o objetivo de glorificar a Deus, não é? E de estarem entre si. Não é? O PGM,
querendo ou não, é muito simples, mas também a gente precisa entender o que, que realmente é um PGM. E a maioria das perguntas são perguntas direcionadas mais, eu acredito, para o contexto urbano. Mas é muito diferente o nosso contexto, né? Porque é um contexto, o meu principalmente, é um contexto indígena, né? Onde as pessoas são simples e onde é uma comunidade simples e onde eu trabalho tem 1000 habitantes apenas, né? Onde todas as pessoas se conhecem e é bom, mas também é ruim, porque na primeira comunidade que eu trabalhei tinha esse desafio, porque como as pessoas se conhecem, então no nosso PGM algumas pessoas não iam porque elas não gostavam do fulano que ia. E isso é ruim também, né? Porque e o líder tem uma responsabilidade muito grande de estar realmente acompanhando essas pessoas, ensinando e mostrando que não é por aí que as coisas funcionam. Mas o PGM é um grupo de pessoas que se reúnem com o objetivo de glorificar a Deus, né? E de compartilhar entre si as experiências. E qual a outra mesmo? Tem isso e a outra? Ou que só é PGM? Isso, e como funciona, né? Como funciona? Então, como funciona um PGM? Lá na tribo, ainda mais. Então, o PGM funciona. O PGM tem que ser algo que brote naturalmente. Claro, tem que ter intenção, né? Mas não assim, não, eu tenho que ter um PGM aqui, porque senão eu não vou estar fazendo o que eu tenho aprendido, né? Mas a intenção de ter um PGM é você se aproximar das pessoas com o objetivo de falar de Cristo para elas, não é? De um momento de compartilhar entre si, né? E como funciona, né? Funciona, né? Isso precisa funcionar na nossa cabeça primeiro, de você ter a intencionalidade de ter um grupo de pessoas, mas que esse grupo, né, tenha consciência de que aquilo não é, nossa, tem que acontecer um PGM, né? O não é uma mera formalidade, né? Não é uma mera formalidade, não é? O PGM é isso, né? Onde pessoas se reúnem com o objetivo de compartilhar entre si. Se eu fizesse essa pergunta para minha filha, que vai fazer 14 anos, o que é o PGM? Ela vai responder para mim assim: pai, para mim é a igreja. Quando ela nasceu, Samara ficou grávida, nós já estávamos dentro de um pequeno grupo. Então ela não conhece outra forma de ser igreja, fazendo 14 anos, que não seja essa de uma igreja relacional e nas casas. Na cabeça dela, o que é o pequeno grupo? É a igreja. Que se reúne de casa em casa, que compartilha a palavra, que cuida uns dos outros, e agora ela com 13 para 14 anos, agora ela lidera um pequeno grupo de crianças menores. Por que ela faz isso? Porque na cabeça dela, isso é a igreja. Eliabe. Um dos grandes desafios lá em Camutanga é justamente dois principais. Que as pessoas não entendam o PGM como mais um programa da igreja, né? Mais uma reunião, mais um culto, isso vai ser cansativo, isso não vai fluir. E a outra é justamente achar que PGM é só a reunião. É outro grande desafio. Cumprir ali a reunião, pronto. Fizemos o PGM hoje. Entender que PGM é vida na vida. E é vida na vida o tempo todo. E o fruto, ou melhor, o PGM é fruto de relacionamento discipulador. Relacionamento que eu tenho com pessoas que eu vou trazer para o meu pequeno grupo, para ali cuidar junto com outras vidas. Então, o PGM, ele é fruto disso. Você ter essa preocupação de não transformar em mais um programa, porque isso vai ser extremamente cansativo, você vai ter as mesmas dificuldades relacionadas às outras atividades da igreja, e que as pessoas não entendam que é só a reunião. Então, lá em Camutanga a gente tem tido essa luta, e é uma batalha, né? Da gente tentar entender. É uma igreja já de meio século, né? Passou do meio século, e tem toda uma tradição, tem todo um caminho já de igreja, de trabalho, e essa é a nossa luta, de que as pessoas entendam, é vida na vida, independente de estar na igreja ou no PGM, eu estar o tempo todo me relacionando, preocupado com as pessoas e nessa comunhão,
crescermos juntos para a glória de Deus. Lembrando que pequeno grupo é uma estratégia, né? O princípio é a evangelização discipuladora, é o discipulado, né? O pastor Fabrício... Ele disse que é uma estrutura, né? No grupo é a forma de... Estrutura, estratégia. Estrutura, ferramenta também. Ok, nós estamos com algumas perguntas práticas, né? Como tem sido o trabalho da Igreja Multiplicadora e 5 princípios nos ministérios infantil, crianças menores e adolescentes? E qual o maior desafio para este público-alvo? Aí vem a outra pergunta que tem a ver. O que é melhor? Fazer grupos por gênero, homens, só mulheres, jovens e etc. Ou começar com um grupo diverso, misto? Vou falar da primeira rapidinho, os demais falam da segunda. A estratégia com as crianças desenvolve o mesmo processo. A evangelização discipuladora das crianças. A criança não é alguém à parte da igreja. A criança é a igreja. Então eu não posso pensar isso fora das crianças. É por isso que nós temos investido muito para que essa nova geração, já desde o início, entenda o que é vida na vida, compartilhar, orar um com o outro, chorar um com o outro, viver a oração. Agora a campanha de oração tem um albinho lá, que todo dia a criança cola a figurinha e ora. Por quê? Porque ela está vivendo o princípio. Então, ela não é parte da igreja, ela já vive os princípios desde o início, porque ela precisa entender e viver isso como seu estilo de vida. Essa pergunta aí é bem interessante. A segunda pergunta em relação se deve ser um PGM misto ou um PGM só de homens, só de mulheres. Isso é uma estratégia, irmãos, que nós precisamos pensar com muito carinho. A melhor maneira de você definir isso é olhar para dentro da sua igreja. Por exemplo, eu vou contar uma história para vocês que eu ouvi do pastor Tunala, que é lá do Bacaxeri, e é a necessidade dele. Eles perceberam que quando eles faziam PGMs de casais, assim, de homens e mulheres juntos, os homens se retraíam, as mulheres se retraíam, e era muita dificuldade. Aí eles começaram a fazer uma experiência de fazer PGMs de homens e PGMs de mulheres. E eles ficaram surpresos com a participação dos homens quando eles estavam só entre homens e mulheres só entre mulheres. Mas essa é uma realidade de Curitiba, uma cidade que tem uma característica assim, de pessoas mais fechadas. Por exemplo, aqui no Nordeste, eu não sei se isso seria necessário, mas cada igreja sabe. Agora, se eu fosse falar assim para você, independente de conhecer a cultura, e eu sempre falo para os nossos líderes, não coloque estigma. Por exemplo, é um PGM só de casais, é um PGM só de solteiros. Porque às vezes, por exemplo, eu estou no PGM só de casais, aí eu tenho um amigo, eu ganho um amigo, Fabrício. Eu ganho o Fabrício para Jesus, ele é solteiro. E agora, onde que eu vou colocar o Fabrício? Eu não posso. O Fabrício, ele só vai onde eu estiver, porque ele é meu amigo. Mas se eu faço parte de um PGM só de casais, aí eu vou perder o Fabrício, eu não vou poder trazer o Fabrício. Então, a questão do estigma, você criar o estigma é um risco. Eu acredito que você não deve colocar nomenclatura, se é só de casais, é um PGM. E deixa o Espírito Santo trazer as pessoas. Porque quando você coloca um rótulo, você já coloca um filtro para as pessoas que virão para o seu PGM. Não, só pode mulheres, só pode homens. Mas naturalmente os iguais se atraem. Então nas multiplicações a gente percebe isso. Por exemplo, eu tive um PGM agora recente que multiplicou e tinha-se muitos casais e mulheres. Na hora da multiplicação saiu a mulherada, mas a gente não falou para elas assim, agora é um PGM só de mulheres. Porque se vai que algum marido dessa mulher se converte, eu não vou poder trazer esse marido para dentro do PGM. Então naturalmente a gente tem aprendido, quando alguém quer fazer faz uma praça, a prefeitura faz a praça, ele não vai lá e coloca o roteiro, o calçamento, ele deixa as pessoas caminharem e depois você faz o calçamento. Então nós temos entendido por esse algo mais natural, mais simples, sem rótulo, sem estigma, sem nomenclatura. Deixa as pessoas liderarem, deixa o Espírito Santo trazer as pessoas. Agora, você precisa analisar dentro da sua igreja. Às vezes a sua igreja tem a característica lá da Bacaxeri. Por exemplo, na nossa igreja nós temos geral, nós temos PGMs só de mulheres, PGMs só de casais, PGMs mistos, mas não criamos nomenclatura para isso aí. E deixamos as pessoas escolherem os PGMs que elas querem participar. Ok, nós estamos já nos aproximando, né, da hora do almoço, né? Eu vou fazer aqui essas 3 perguntas, talvez façamos mais uma somente,
mas várias perguntas não foram respondidas, mas surgiu ali a ideia no grupo de responder através do site, criar um painel no site, e aí as perguntas serem respondidas, né? As oficinas também vão ser oportunidades de responder, né, essas perguntas. É importante essa pergunta aqui, né, para já há algum tempo da nossa denominação. O PGM, não, esse aqui não, primeiro esse aqui. Qual é a diferença entre igreja com células e igrejas com PGMs, dentro dos princípios bíblicos? Aí alguém disse aqui, ó, em nossa igreja um casal se afastou por achar que a implantação de um grupo multiplicador seria uma formação de uma célula. Como explicar a diferença? Né? E aí a outra pergunta, né, o PGM pode dividir igrejas? Se sim, como evitar? Né? Então, perguntas aí similares, né? Aquelas perguntinhas chatas, né? A gente tem que responder. É para Fabrício. Ok. A primeira coisa, irmãos, é sempre bom nós temos às vezes, como brasileiros, uma dificuldade de definir as coisas. Às vezes outras culturas fazem isso para nós de uma forma melhor. Nós latinos não. A gente, até porque nosso próprio vocabulário, uma mesma palavra, ela tem 5 sentidos, 6. Quando você fala de manga, é manga de camisa, manga de chupar. Então, isso já é algo nosso. Por exemplo, quando a gente fala de célula, você está falando de célula ou você está falando de G12? Viu como são duas coisas diferentes, totalmente diferentes, mas que para nós tomou o mesmo sentido? Se talvez eu dizer uma informação para você, vai te assustar, mas quem escreveu grande parte da teologia celular foram 2 missionários da junta de Richmond, a mesma junta que nos evangelizou, o Ralph Neighbour e o William Beckman. Agora, o que pegaram com toda essa teologia, que era válida, que é bíblica, que é coerente, de igreja nas casas, aí não tem nada a ver conosco. Então, a primeira coisa é só a gente definir do que nós estamos falando. Quando se fala de uma teologia celular, é aquilo que os nossos missionários escreveram. Tanto Ralph Neighbour como William Beckman, eles foram missionários nas Filipinas, e lá onde eles estavam, eles não tinham outra possibilidade de viver a igreja, isso na década de 70, 80. Então eles, como batistas históricos, nós somos povo do livro. Nós gostamos de livro. Se tem uma coisa que a denominação histórica gosta é de livro. Isso é comum nosso, e graças a Deus por isso. Então eles descreveram tudo isso. Só que isso não ficou apenas com eles, tantos outros usaram e isso tomou um caminho. Quando nós falamos de igreja multiplicadora, nós não estamos falando de teologia celular. A igreja multiplicadora não é uma igreja com células, ou em células, ou com pequenos grupos, ou em pequenos grupos. Não é isso. Igreja multiplicadora, ela desenvolve uma teologia discipular. A ênfase da igreja multiplicadora não é o grupo. A ênfase da igreja multiplicadora é o relacionamento discipulador. Hoje à tarde nós vamos ter uma oficina inteira com o pastor William, todos nós, e ele vai falar só sobre isso. Para quê? Justamente nos mostrar que a nossa grande discussão não é igreja com PGM, em PGM, sem PGM. A nossa grande discussão é: eu como discípulo, estou fazendo discípulo ou não estou fazendo discípulo? Viu como muda totalmente? Então a nossa teologia, a teologia que traz todo o conceito da igreja multiplicadora, não é uma teologia de uma igreja com grupos, em grupos ou sem grupos. Isso para nós, com todo respeito, é secundário. O que para nós é o mais importante no desenvolvimento da teologia de multiplicação é a consciência que o discípulo está ou não obedecendo ao Senhor aquilo que Ele mandou. Então a nossa ênfase principal não vai ser com grupos ou em grupos, mas a ênfase principal é: eu como discípulo de Jesus, estou sendo imitável? Fabrício, e assim, algo que eu tenho terror, irmãos, não é temor não, é terror, é nós termos PGMs que não geram discípulos. Isso é um pavor. Aí é só estrutura. É só estrutura. Eu estou multiplicando PGMs que não geram discípulos. Você já imaginou um negócio desse? Eu só estou trazendo pessoas, às vezes pessoas de outras igrejas, pessoas que estão, às vezes, nos nossos bancos, mas será que o nosso PGM, ele está gerando discípulos? Ou ele está só multiplicando sem gerar discípulos? Então, essa é a primeira
questão. E tem uma segunda, pastor Júlio, a questão da célula e do PGM. Misturei aqui, mas, Então, ok. Então, eu queria que você pensasse sobre célula e isso. PGM. Aí eu disse, né? O que é célula e o que é PGM? Nós estamos falando que foi originário dentro de um arcabouço teológico. A visão de igreja em células, a teologia celular, volto a repetir, que não é G12. G12 é outra coisa, que usou a célula como ferramenta. Tá bom? Guarda isso. G12 pegou uma ferramenta que se chamava célula e usou ela no seu contexto. Principalmente aqui no Brasil, fizeram tudo que não tinha nada a ver, principalmente os escândalos e as quebras doutrinárias. A célula foi desenvolvida uma teologia que, como menor parte do corpo, ela se multiplica. Falou de mobilidade, e a defesa era que a igreja vivenciaria 2 ambientes. O culto, que é a celebração, e a célula. Escreveram uma parábola da igreja de 2 asas. Quem escreveu isso? Um pastor batista chamado Ralph Neighbor, um americano da junta de Richmond, a mesma junta que plantou o trabalho no Brasil. O pequeno grupo não tem essa mesma estrutura teológica, porque nós não defendemos a mudança eclesiológica. Na cabeça de muitas pessoas que defendem a teologia celular, e nós respeitamos demais, tratam a célula como estrutura eclesiológica. Nós batistas, nós já temos a nossa eclesiologia. Nós não estamos discutindo aqui eclesiologia de como vai ser a forma que fazemos a igreja. Mas nós estamos resgatando são os princípios de cumprimento da missão da igreja. Nosso processo está muito mais voltado para a igreja saudável. É resgatar a saúde da igreja, que num ambiente urbano, onde o mundo hoje, 90% dele, na América Latina é urbana, grupo pequeno facilita chegar no apartamento, facilita chegar no condomínio, facilita chegar aonde nós não chegaríamos. E por ser um ambiente que promove relacionamentos, é um ninho de amor, de cuidado, de zelo, e é um pesqueiro. Eu que venho lá da roça, gosto muito de pescaria, para mim o PGM é um pesqueiro. Por quê? Porque a possibilidade de você ter dentro dele amigos que não vão à estrutura chamada igreja ou ao templo, é muito mais fácil. Porque tira o medo dele. E quando ele começa ali, ele chega, ouve a palavra, ele é impactado, e é o Espírito Santo que convence. Quando ele menos espera, ele está no processo. E aí um pastor perguntou isso para mim essa semana, só terminando, Júlio. Ele disse assim, mas como é que eu vou ter um não crente e um crente juntos no mesmo lugar estudando a Bíblia? Eu digo, nossa, é isso que é o nosso sonho. É justamente isso. Porque na cabeça dele, com todo respeito, era impossível ter não crente e crente dentro de uma casa estudando a Bíblia. Porque esse não crente ia ser, ele ia aprender a falar como crente, mas ele não ia se converter. Aí eu disse a ele, aí é a questão. Nossa ênfase não é a reunião do grupo, mas entre uma reunião e outra, alguém precisa pegar esse não cristão, começar a andar com ele individualmente, fazer as 4 lições de João e levar ele pessoalmente a Jesus. Isso é o que nós chamamos de relacionamento discipulador. A outra pergunta era se PGM podia dividir igreja, né? E como evitar. Irmãos, olha, eu vou falar agora com muita propriedade, sendo crescido em igreja batista. O que eu estou vendo dividir igreja batista não é PGM, não. O que eu estou vendo dividir igreja batista é liderança com coração machucado. Antes de existir PGM, a nossa história está cheia de histórias de divisões. E o que dividiu foi líder com coração ferido. Líder com coração ferido divide como diácono, com todo respeito, divide como líder de mocidade, divide como em qualquer função que ele estiver. Então o que divide não é a estrutura ou a estratégia, como você quiser dizer. O que vai dividir uma igreja é quando nós perdemos, como nós vimos ontem, a razão de existir. Aí a gente entra no saudosismo e passa a discutir e questionar. Como a gente não tem resposta ao nosso questionamento, a gente rompe. Então o que nós perdemos? Foi a razão de existir. Então não precisa ter PGM para dividir a igreja. O que divide é coração machucado. Nós temos PGM para plantar igrejas, irmãos, e não para dividir.
É isso aí. Esse que é o segredo. Então, quando o pastor percebe que um determinado PGM, em determinada região da cidade, aquele líder tem perfil de plantação de igreja, nós incentivamos ele a plantar uma igreja. E não dividir, mas plantar. Então, ao longo desses anos, nós tivemos muitos PGMs que plantaram igrejas. Supervisões que hoje são igrejas lá na cidade. Então, esse é um processo gostoso, que nós não queremos... Nós não queremos... a história do Miguel, pastor Miguel, é a realidade daqui de Recife. Então, eu vejo assim que PGM pode ser uma ferramenta tremenda para nós ganharmos as nossas cidades e plantarmos igreja em lugares que talvez a igreja não chegaria, e sem custo. Ok, vou fazer a última pergunta, né? Dada aqui a hora, é uma pergunta bem voltada para os de fora. Como pregar os princípios cristãos numa sociedade urbana e pós-moderna, né? E Kelma fica também para ela como pregar esses princípios lá na tribo e na cidade do interior, né, em Camutanga, né? Numa sociedade de valores líquidos e superficiais nos relacionamentos. Irmãos, eu tenho a oportunidade de andar o Brasil inteiro nesses últimos 3 anos e falo o que a Bíblia diz. Prega a palavra. Prega a palavra, irmão. Prega a palavra ela por si só, ela vai matar a fome do povo. Então não fique preocupado com grupos. Da mesma maneira que eu falo aqui, falei lá em Camutanga, uma cidade pequena, prega a palavra. Era assim que o apóstolo Paulo fazia. Talvez tomando cuidado com o jeito geográfico da região, alguma coisa, mas prega a palavra, meu irmão. Não tenha medo, não. Se você pregar a palavra, você vai ensinar os princípios da palavra do Senhor para a igreja, e independente da realidade. E se as pessoas não forem aprender a palavra no templo, na estrutura da igreja, prega a palavra através da sua vida. Que a sua vida seja a Bíblia aberta. Que as pessoas vejam os princípios da palavra do Senhor através da sua vida. E acrescentando no que o pastor William menciona nesse último ponto, eu creio que exatamente porque essa sociedade é líquida, que ela precisa de relacionamentos que sejam sólidos. E então, quando a gente consegue chegar junto com uma amizade que é verdadeira, onde você quer realmente o bem do outro, a sociedade vive no egocentrismo. Você se relaciona se você tiver algum proveito com isso, se você sai ganhando de alguma forma. Mas quando você se relaciona pensando no outro, esse relacionamento vai ter um diferencial do qual essa mesma sociedade precisa. E gente é gente, né? Está lá aqui na capital, é gente. Tem pós-doctor, é gente. É coração que precisa de emoções, se trabalhar tudo isso. Está lá na roça, é gente. Está lá na tribo, é gente. E quando a gente mostra, de fato, o que Jesus faz na vida, na nossa vida, né, como discipulador, e como Jesus trabalha, e como de fato na vida de uma pessoa há uma transformação, há um trabalhar de Jesus, há um ditado que diz: contra fato não há argumentos, né? Então a pessoa vai ver isso na vida e vai ver que de fato o Evangelho é o único caminho, né, para a transformação do ser humano, independente se a sociedade é pós-moderna, né, já passou até da modernidade, não importa. Gente, sempre precisa de Jesus. Ok. Kelma, quer tecer algum comentário? Vamos encerrar, né? Então, realmente, o pastor falou algo muito interessante e que é verdadeiro mesmo. A gente precisa pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Então, quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo de Jesus. Quando as pessoas não me dão brecha para falar, eu testemunho. E a nossa vida precisa ser uma vida de referencial mesmo, né? No contexto onde eu trabalho, onde as pessoas não gostam muito da gente, mas toda a igreja tem um papel muito importante de testemunhar. Por mais que as pessoas não dão abertura para você falar daquilo que você tem crido, mas o testemunho é essencial. E realmente, a gente precisa falar da nossa fé, né? Falar em tempo e fora de tempo, por mais que as pessoas não gostem,
Mas não é o nosso papel convencer ninguém, não é? Esse papel ficou ao Espírito Santo e creio que Ele fará. Nós precisamos apenas falar daquilo que nós temos crido. Irmãos, só quero dizer uma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus, nós não precisamos de mais nada. Só isso. Pronto. Ela é suficiente. O problema é que a gente está inventando as coisas. E desde que o liberalismo passeou no nosso meio, a gente se enamorou com ele, essa desgraça que a gente precisa extirpar do nosso meio, nós nos esquecemos que a Bíblia é suficiente. E a palavra de Deus, por si só, nós não precisamos de mais nada. Porque conhecendo a verdade vos libertará. Bem, nós vamos encerrar nesse instante. Infelizmente, diversas perguntas, algumas já foram contempladas aqui nessas outras perguntas, mas tem algumas outras que eu sei que não foram contempladas, né? O grupo ali, pastor Miguel e Bruno, tentaram fazer ali a triagem o máximo possível. Nós agradecemos aí pelo grupo, agradecemos aqui pelo pastor William, né? Pelo pastor Fabrício, Kelma, Eliabe e pastor Alberto, né? Nos prestigiar com esse momento tão importante, né? Então, vamos ficar todos de pé nesse instante, vamos orar ao Senhor agradecidos. Eu vou pedir à missionária Kelma que ore nesse instante, agradecendo, e Deus esteja tudo nos dirigindo. Obrigado, então, a todos pela participação aqui no painel. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, e nós te louvamos porque o Senhor é digno de todo louvor, digno de toda adoração, Pai. Muito obrigado por esse momento em que o Senhor nos proporcionou, desse compartilhar de experiências, Pai. E pedimos que o Teu Espírito Santo venha estar falando ao decorrer de todo esse dia, Pai. Que os nossos ouvidos e o nosso coração possam estar sensíveis à Tua voz, Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, pela Tua provisão e pelo Teu grande amor. Muito obrigada por tudo. É essa oração que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém.